Bate-papo. Eu já ia fazer a vinheta ao vivo aqui, eles. Vamos lá. Panorama recebendo aqui o Dr. Gustavo Green, médico especialista em cirurgia torácica. Nós estamos ainda no Outubro Rosa, que é um mês de prevenção, um mês importante. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Então a gente está no mês de outubro, né, no Outubro Rosa, com muitos movimentos, né, em relação à prevenção, principalmente ao câncer de mama, né, então a gente sempre faz várias ações, né, tiveram agora o Parque Rosa, a gente tem todo um movimento, né, de conscientização, principalmente de prevenção, né, do câncer de mama, mas a gente também utiliza dessa abrangência, né, e dessa capilaridade aí que atinge o câncer de mama, né, para também fazer os alertas, né, e a prevenção de outras doenças, né. Eu sou cirurgião torácico, então o meu foco, né, de atuação muito também é no câncer de pulmão. E a gente aproveita, então, essa abrangência aí e a visibilidade do câncer de mama, né, para a gente também puxar um pouco para as outras doenças, né, para os outros tipos de câncer, né. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho também, além do câncer de mama, que a gente atua também por ser cirurgião torácico, né, a mama está no tórax, então a gente acaba eventualmente também ajudando a tratar, fazer os tratamentos cirúrgicos, né, nesse sentido, mas também para falar um pouquinho de câncer de pulmão. Doutor, quando a gente fala de uma cirurgia torácica, o pessoal já começa a se coçar, né? O pessoal fica nervoso em casa. Explica um pouco pra gente, como é que se dá essa intervenção? É uma intervenção agressiva? Porque tu vai atuar ali naquela região do pulmão, quando o câncer começa a atingir a região pulmonar. As pessoas têm dificuldade para respirar e assim por diante. Explica pra gente, como é que se dá esse processo? Qual é o tempo de avaliação, até a cirurgia, até a recuperação? Isso. Então, assim, o grande problema do câncer em geral e do câncer de pulmão mais acentuadamente é o fato de que o câncer ele só vai dar sintomas normalmente em estágios avançados da doença. E esse é o principal problema. Se a gente for pegar, por exemplo, o câncer de pulmão, ele não é o câncer mais incidente, ou seja, ele não é o que mais aparece na população. Ele está ali entre o quinto e o sexto em questão de incidência, prevalência na população. Mas ele é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. Então, assim, é engraçado, a gente fala assim, câncer de mama tem uma baita de uma abrangência, uma visibilidade enorme. Por quê? Um dos motivos de a gente ter uma visibilidade sempre do câncer de mama, câncer de próstata, né, se a gente for analisar esses cânceres que são muito em voga, aparecem muito, é que os pacientes acabam não morrendo tanto dessas doenças. Existem muitos tratamentos eficazes, bons, que funcionam, né? E os pacientes se recuperam, né? Tu tem um resultado bom desses tratamentos. O câncer de pulmão, a gente não chegou ainda nesse estágio, não chegou nesse nível de resolução, de tratamento, que esses outros cânceres têm, muito pela agressividade do próprio câncer, da própria doença do câncer de pulmão. Então, como a gente acaba diagnosticando muito tarde normalmente, né, é um câncer que ele acaba tendo poucas opções de tratamento. Para vocês terem ideia, a gente acaba operando, não estou dizendo assim, operando com indicação, assim, a gente acaba operando em torno de 30% só dos pacientes que chegam até a gente. Ou seja, 30% dos pacientes têm aquela possibilidade de ou cura, um tratamento mais eficiente do câncer. Os outros 70% a gente faz diagnóstico e tratamento paliativo, que é aquele tratamento sem intenção de cura. Então tu vê o quanto de paciente a gente perde. Por isso que é um câncer, né? E hoje em dia a estimativa do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, para 2024 é em torno de 30 mil novos casos. Não é um número tão grande quanto o câncer de mama, quanto o câncer de próstata, né? Mas mesmo assim a gente tem uma mortalidade em torno de 26 mil. Então ele é o que mais mata, né? Então assim, ele é um câncer que gera custos, gera problema para as famílias, claro, para os próprios pacientes, né?
Mas por isso que hoje em dia se estuda muito todos os tratamentos, principalmente a indústria, né, foca muito em câncer de pulmão por causa das consequências, né, dessa doença. Aproveitando então, doutor Gustavo, quais são os sinais que a gente pode, os sintomas que a gente pode perceber do câncer de pulmão? Então, normalmente o cigarro está muito associado ao câncer de pulmão, é a principal causa, né? Isso é uma condição que a maioria das pessoas está acostumada, já está acostumada com isso, para todos os cânceres, mas para pulmão, claro que é muito mais importante o cigarro. Então, normalmente vai ser tosse, escarro com sangue, perda de peso, tá? Então, só que isso são sintomas muito inespecíficos, como a gente fala, né? É difícil, então, a gente associar, isso aqui o paciente, imagina, o paciente com tosse, daqui a pouco, saiu uma raiazinha de sangue, não vai associar, eu tenho câncer de pulmão, né? A pessoa não quer pensar dessa forma, né? Por outro lado, às vezes vai fazer uma tomografia, um exame de imagem, né? Um raio-x vai apresentar um nódulo, uma bolinha no pulmão, né? E isso às vezes causa também uma comoção na pessoa, na família, tá com câncer, não é bem assim. Então, para isso foram criados, assim como para câncer de próstata, câncer de mama, o que a gente chama de screening, que é um rastreio da população. Tá? E aqui, então, eu gostaria de usar esse espaço para informar a população quem é a população de risco que deve, então, procurar o posto de saúde, o seu médico, para tentar, daqui a pouco, fazer o que a gente chama de screening. Hoje em dia, o que é o screening do câncer de pulmão? Tá? A parte do SUS, vamos dizer assim, ela abrange pouco esse screening, assim, a gente não tem um acesso tão fácil, por quê? Porque depende de tomografia, tá? Então, quem seria a população? Pacientes de 55 a 75 anos, tabagistas, tá? Ou que tenham parado de fumar há menos de 15 anos. Então, ele tem que ser um tabagista relativamente ativo, né? Ou parou há menos de 15 anos de fumar. Tá? 55 a 75 anos, né? Com uma carga tabágica ativa, claro, que não tenha nenhum outro tipo de câncer. Tal. Então, esse paciente deve fazer uma tomografia de tórax para acompanhar. Então, se ali for constatado alguma coisa, então vai ser dado um segmento. Né? Então, essa população é que tem mais chance de apresentar alterações que podem ser, então, sim, feita uma intervenção no início da doença, se for constatado, e ter um melhor resultado. A maior incidência é realmente do fumante, mas quem não fuma pode desenvolver um problema sério, grave de câncer de pulmão? Sim. O maior fator externo, né, é o tabagismo. Mas aqui, principalmente na nossa região, né, que é uma região que tem uma agricultura forte, né, principalmente a cultura de fumo, que depende muito de agrotóxico, né, para ela dar certo, né? O produtor hoje não vai deixar de usar defensivo agrícola para produzir ali o seu cultivo. Então, é utilizado. E hoje a gente sabe que é difícil, às vezes, o pessoal usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Né, e isso também é um fator muito importante, a gente vê isso, principalmente nos filhos dos produtores que começaram a usar, porque o agrotóxico ele foi introduzido há, sei lá, 30, 40 anos. Então, assim, tu pega o pessoal mais antigo, que hoje está com 70, 80 anos, eles vão apresentar tipo uma taxa de incidência normal da população. Mas os seus filhos, que começaram a trabalhar ali com 10, 12 anos na lavoura, que já estavam usando agrotóxicos, eles estão apresentando doença muito mais cedo, em torno de 30, 40 anos, com doenças que eram para aparecer lá com 60, 70 anos, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente percebe. Não tem nada, claro, de estudo definitivo, isso é constatado, mas, assim, no consultório, a gente percebe isso, a gente vê isso. Doutor, e daí usa máscara, usa óculos? Sim, usa? Eles têm que usar todos os equipamentos de proteção, máscara, óculos, aquelas roupas, né, que protegem, né? É que é complicado, o pessoal vai aplicar, às vezes, o veneno no verão, calor. Às vezes é bem complicado, a gente entende isso, mas, né, é o equipamento de segurança que se tem para essas aplicações. Né? E existe alguma probabilidade maior de dar em homens ou mulheres? Sim, por exemplo, a expectativa do INCA para 2024 é em torno de 14 mil novos casos para mulheres e 18 mil casos para homens. Então a gente ainda tem uma incidência um pouco maior, né, na população masculina do que na população feminina. Mas a população feminina também
Tá? Hoje em dia não tem assim, não tem mais muita diferença, o homem fuma muito mais do que a mulher. Não, né? É mais ou menos igual até a questão do tabagismo, então os índices, né, o risco é mais ou menos parecido também, mas o homem ainda tem mais chance. Recuperação, doutor? Então, a cirurgia, hoje com a cirurgia por vídeo, né, hoje até existe cirurgia robótica, né, para fazer isso, a recuperação é muito melhor do que a cirurgia aberta, convencional, né? A gente tem que fazer, óbvio, um corte, quando vai fazer a cirurgia convencional, um corte grande, né, que é normalmente o que se sente, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o pulmão em si não dói, o que dói são as costelas, normalmente, que a gente agride quando vai fazer a cirurgia, né? Então a recuperação ela depende muito, né, do corte que a gente for fazer. A cirurgia por vídeo, o pessoal fala muito assim, a cirurgia por vídeo a gente chama, que o pessoal comumente chama de cirurgia laser, né? Ela tem uma recuperação muito melhor, porque o corte é menor. Então, assim, a recuperação depende muito do corte. Lá dentro, o pulmão, ele não dói, não sente e tal. Então, não é... A recuperação vai depender muito, né, do tipo da cirurgia que a gente vai fazer, né? O senhor tem números aqui da região de casos? A gente não tem uma estimativa definida dos últimos anos, assim, mas sempre quando a gente fez estudos, até inclusive com a Univates, né, os alunos fazem os trabalhos de conclusão, né, essas coisas, a gente sempre viu que a incidência ela não foge muito dos números que a gente tem dos estudos globais, né, principalmente do Brasil, né. A população, às vezes a gente pega a população asiática, é um pouco diferente, né, mas isso é normal, né, para todas as outras doenças, mas aqui as nossas incidências e os índices de tratamento são bem parecidos com o resto dos números do Brasil. Prevenção. Então, prevenção, a gente sempre fala, né, cessar o tabagismo, né. Uma coisa muito importante são os jovens, né, a gente sabe que parar de fumar, sempre tem aquela idade da juventude, a gente chama às vezes idade da bobeira, né, vai experimentar o cigarro, aquela coisa. O interessante, o importante é frisar para não continuar fumando, principalmente não passar dos 30 anos fumando. O tabagista que consegue cessar o tabagismo, parar de fumar antes dos 30 anos, ele tem um risco muito diminuído em relação àqueles que passam dos 30 anos fumando, vão parar ali com 35, 40 anos. Então, assim, a gente foca muito no cigarro, né, que é o principal fator de risco, né, ele acaba sendo, né, uma droga estimulante muito importante e como ela é lista na sociedade, né, é complicado a gente restringir ela, né, mas assim, está diminuindo, mas a gente não vê ainda isso se refletindo nos números de novos casos de câncer, né, com a diminuição, né. A gente percebe bastante o cigarro eletrônico, principalmente entre os jovens. Isso, então o cigarro eletrônico, né, ele entrou aí como um substituto por não ter o cheiro do cigarro, não ter todos os incômodos, né, sociais, vamos dizer assim, do cigarro comum, mas ele também afeta. A gente sabe que ele tem os mesmos índices de agressão, né, em relação a gerar câncer de pulmão e principalmente gerar câncer de boca do que o cigarro normal, porque o pessoal não sabe, mas aquele óleo que é usado no cigarro eletrônico, ele contém formalina ou tipos de formol, né? Isso é usado para preservar cadáveres, então aquilo ali destrói o tecido. Então tu vai causar uma inflamação no pulmão muito importante. E essa inflamação contínua, essa agressão diária, né, do pessoal que usa os vapes, né, ele acaba gerando alterações genéticas que, né, vão gerar podem gerar o câncer de pulmão. Então o risco, a gente sabe que ele é tão grande quanto o cigarro comum. A diferença é que ele não dá o cheiro da fumaça. O pessoal se apega a isso para continuar fumando em ambientes fechados, né, que hoje não é permitido, né, ainda bem. Mas tanto é que é proibido, né, aqui no Brasil, né, só que o pessoal consegue, então de outras formas, né, vamos dizer assim, e continua fumando. Eu espero que seja mais vamos dizer assim, uma fase, uma febre, uma moda, né, um modismo, e que venha a cair em desuso, né, esse tipo de substância, né, porque o pessoal ainda não viu os resultados, né, não deu tempo ainda de ver os resultados do cigarro eletrônico, mas a gente sabe que ele é tão nocivo quanto o cigarro
comum, né? Não dá para traçar um paralelo porque nós temos estudos de 50, 60 anos do cigarro. O Viper é relativamente jovem, né? Exato. Mas inicialmente, hein, doutor, é feia a pegada. Sim, é feia a pegada, o que se sabe. Ele, agora está começando, inclusive assim, a gente que trabalha começa a receber, né, da internet casos e relatos, né, de familiares, de pacientes jovens que vieram a óbito por doenças inflamatórias pulmonares agudas causadas pelo vape, né? Então, assim, até fugindo um pouco da parte do câncer, mas claro que da parte das doenças pulmonares, principalmente depois de toda a onda do Covid, a gente viu que algumas doenças inflamatórias mudaram seu perfil, né? Isso é uma coisa sensível também na comunidade médica, né? E o vape veio ainda para acrescentar mais um fator de agressão, né, para o processo inflamatório pulmonar, né? Então é bem complicado. Os pneumologistas estão se vendo bem cheios, seus consultórios, aparecendo bastante coisa, né, em relação aos vapes, né? Muito bem, doutor, muito bom conversar contigo, muito bom te receber aqui na Rádio Independente. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima. Certo, muito obrigado. Então até a próxima e os ouvintes da Rádio Independente. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Gustavo Grim, conversando com a gente, especialista em cirurgia torácica.